mostrando como eu faço a aferição e depois a subtração desse componente. O que acontece? Se você se depara a fazer apenas a aferição dele, então eu vou só destacar esses dois terminais, subi-los e depois você fazer a aferição com o multímetro, aquela linha de chaveamento. Agora, se houver a subtração, o ferro de solda puro direto para destacá-lo fica um pouco complicado. Uns 60 watts, até 60, 80 watts, até conseguiria, mas demoraria muito. Então eu irei utilizar a estação de retrabalho. Então eu irei só fazer a aferição dele e depois irei demonstrar como fazer a subtração. Tá ok? Sempre utilizando o fluxo, pode ser a pasta ou o fluxo mesmo de solda para soltar os terminais com maior facilidade. E aqui eu vou utilizar a pasta, amolecendo esses pontos aqui, tá? Onde depois eu aplico um pouco de solda, porque essa peça está soldada, já tem um tempo já que está soldado. Então cria-se uma resina sobre ele e essa resina cria dificuldade na hora de você subtrair. Então apliquei a solda. Agora eu vou pegar o sugador. Com o sugador em mãos, agora eu vou pegar e subtrair a solda que eu coloquei, só para enfraquecer mais um pouco. Pronto. Retirado o excesso de solda, que eu só coloquei ela só para amolecer. Agora eu vou fazer, levantar os terminais. Sem fazer muita força, tá? Não precisa aplicar muita força, senão acaba estragando o circuito impresso. Pronto, um terminal levantado. Para confirmar, para não ficar um excesso de solda por baixo e não ficar forçando nada. Não precisa, aqui não precisa ter pressa para fazer a retirada. E outra coisa, você não precisa ter a inabilidade de pegar, forçar a peça sem necessidade, né? Então vamos aqui. Pronto. O terminal já está solto. Vou soltar o outro agora. Aí tem que ter cuidado, tá vendo? Se forçar muito, acaba levantando a trilha. Como isso aqui já foi, isso aqui é o segundo teste que eu estou fazendo. Pronto. Então, nenhum dos dois está tendo contato. Se eu pegar e colocar aqui, por baixo deles, nenhum dos dois está tendo contato. Agora irei fazer o teste desse componente com o chaveamento para mostrar para vocês que um SMD é a mesma coisa que um MOSFET comum, tá? Irei afastar um pouco o zoom para vocês localizarem a facilidade de chaveamento dele. Visualização do multímetro. Vou utilizar aqui a escala X10, tá ok? A escala X10 e mostrando aonde irei chavear. Deixa eu afastar mais um pouco, porque senão não vai dar para observar o multímetro fazendo a ruptura dele. Agora irei iniciar o chaveamento. Sabendo que aqui é o gate, dreno e source, tá? Aqui é o dreno, gate e source, ele de frente para você. Então eu vou ver se ele é tipo N ou tipo P nesse momento aqui. Se ele conduzir, aqui é porque já está chaveado, já veio encostado ao terminal dele. Então vamos aqui, ó. Ele vai ter que conduzir aqui. E desse jeito ele não vai conduzir. Ele não pode conduzir, só pode conduzir no momento que eu pegar, aplicar aqui, pronto. Tá vendo? Esse retorno é por causa devido à sua própria velocidade. Se eu quiser fixá-lo nesse ponto aí, então o que eu vou fazer? Aumentar a escala para bem alta, a escala mais alta do multímetro, que seria 20 MB. Se houver uma fuga aqui, então esse componente está danificado. Deixa eu fechar primeiro, para confirmar. Ó, não, tá vendo? Ó? Ele está completamente fechado. Se eu abrir, pronto, chaveei ele, fixou numa escala mais alta. Agora se eu quiser fechar, é só tocar. Então, abrir, fechar. Pronto, vocês viram a deflexão do multímetro aqui.
Vou aproximar agora os terminais para vocês observarem em qual terminal que eu estou tocando. Então aqui eu tenho o dreno, o gate, o dreno e o source. Encostando o dreno no source, tá vendo? Ele não vai poder conduzir, só vai conduzir no momento que eu manter o vermelho no source, tocar no gate e voltar. Tá? Se eu quiser fechar, sentido inverso. Toco aqui e tá fechado. Então, esse é o processo. Então vou afastar de novo, mais um pouquinho, só para... Vendo aonde vai bater a escala aqui, como eu botei numa escala muito alta, vai bater aqui no zero. Vocês já podem observar. É porque o componente é pequeno, então não tem como fazer uma proximidade tão grande dele e ao mesmo tempo do multímetro. Então vamos... Aqui, ó, ele não vai poder conduzir. Agora se eu pegar e tocar aqui, vai aparecer do multímetro, o galvanômetro vai aparecer ali, ó. Tá vendo? Agora, se quiser fechar, é só encostar, pronto, ele não abre mais. Posso encostar aqui, ó, o galvanômetro não aparece. Aparece. Tá? E ele fez essa deflexão recolhendo assim, é devido à velocidade desse MOSFET, tá certo? Outra coisa que para facilitar, que eu sabendo que ele é tipo N, isso eu já dei na aula de MOSFET, eu já passei nas aulas de MOSFET, comentando sobre eles, é a letra. Essa letra aqui já classifica ele como tipo N. E depois demonstrar como é que eu vou subtrair esses componentes, caso eu tivesse detectado eles com defeito. Tá certo? Como eu sempre comento para vocês, aplicar o fluxo, certo? Vou aplicar uma incidência de calor. Eu estou utilizando 350 graus agora para fazer um teste sobre ele. A ferramenta que eu utilizar, existe uma garra propícia também para fazer essa retirada, mas eu posso utilizar a pinça. Então, vamos ver se eu amolecendo esse ponto aqui. Vocês podem ver lá o fluxo já fazendo demonstrando que já está sofrendo aquecimento, já é penetrando por baixo da peça. O tempo que eu vou demorar aqui é o tempo de soldar esse componente. Mas como que eu vou saber qual a técnica utilizar? Olha, o que eu faço tudo é por experiência. Sempre faço a experiência. Ó, utilizei 350 graus devido a já ter feito uma experiência de subtração de componentes semelhantes. Então por isso que 350 graus para mim, sem danificar a estrutura do componente, porque muitas vezes você vai subtrair o componente. Deixa eu colocar aqui, deixa eu botar uma visão que dê para ver. Ó, quando você vai subtrair o componente, muitas vezes você ia aquecer em excesso e você precisa desse componente para dar referência. Então vai retirar de uma outra placa para reutilizar. Então se você aquecer demais, quando for subtrair, ele vai arrebentar. Então, ó, com a térmica correta, retirei ele corretamente, tá? Esse aqui foi o MOSFET.